Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida de nossos familiares, pedir a Deus por todos os doentes, aqueles que estão acamados nos leitos de hospitais, em casa, na UTI, aqueles que pedem as nossas orações, também rezar pelos doentes, rezar pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre todas as forças do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis
porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, hoje a Igreja celebra o 14º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, o Senhor nosso Jesus Cristo envia em missão 72 discípulos. Estamos no capítulo 10 do Evangelho escrito segundo São Lucas. No capítulo 9, ele já enviara os 12, dando-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doentes, e enviou-os a proclamar o reino de Deus. Agora o Senhor envia 72. O que significa isso? Porque estes dois grupos distintos de discípulos? Podemos pensar em dois motivos. Primeiro, 12 é o número de Israel, e o Senhor foi enviado para salvar Israel. 72 ou 70 é o número das nações pagãs. Ou melhor dizendo, 70 ou 72 é o número das nações pagãs. E após a ressurreição, os discípulos deveriam dirigir-se a todos os povos da terra, sem exceção, para que se cumprisse o que os profetas anunciaram. E a primeira leitura desta Santa Eucaristia de hoje nos anunciou: todas as nações da terra haveriam de se alegrar com a salvação do Deus de Israel, que seria manifestada em Jerusalém. Ora, esta cidade santa que consola, alimenta e acaricia como uma mãe é imagem da verdadeira Jerusalém, do verdadeiro Israel de Deus, de que fala a segunda leitura, isto é, da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É ela o verdadeiro e definitivo Israel de Deus. É ela a Jerusalém do alto, que é livre e é nossa mãe. Mas há ainda um segundo motivo. Se os 12 são o núcleo da Igreja e deles brotam a autoridade e todo o mistério apostólico que continua na Igreja, no mistério dos bispos e dos padres e diáconos, em comunhão com eles, por outro lado, os 12 não esgotam, não acabaram com a missão da Igreja. Os 72 recordam isto, para além dos apóstolos e seus sucessores. O Senhor envia a todos, o Senhor conta com todos os seus discípulos, com cada um batizado, para que, cheios de zelo e coragem, vão à sua frente a toda cidade e lugar aonde ele mesmo devia ir. Assim, somos todos enviados por Cristo. Em certo sentido, somos todos sacramentos de Cristo, sinais de Cristo neste mundo, nas cidades do mundo, nas situações e realidades do mundo. Aí devemos ser testemunhas do Senhor, como cordeiros entre lobos.
no mundo que não é bonzinho, nem simpático, nem irá nos acolher com facilidade. O Evangelho, se for pregado de verdade e na verdade, será pregado sempre em fraqueza, pois o verdadeiro discípulo de Cristo estará crucificado para o mundo e o mundo para ele. Nunca esqueçamos, o Evangelho não é simpático, não é bonzinho, não é óbvio. O anúncio do reino de Deus exige que o homem se esvazie de si próprio, de seus vícios, das suas descrenças, das suas manhas, para que Deus reine de verdade no seu coração. Ora, isto não é fácil nem para nós, nem para ninguém. Por isso mesmo o Senhor deixa claro que hoje seria a possibilidade de sermos rejeitados, de termos de bater a poeira de nossas sandálias e seguirmos adiante, sem nos preocupar ou fazer conta com sucesso e fracasso. Mas atenção, o Senhor não nos envia para que façamos sucesso, mas para que sejamos fiéis, trazendo em nós as marcas de Cristo, como São Paulo diz na primeira leitura de hoje. Ai, irmãos, como isto é esquecido na igreja dos nossos dias. Deseja-se sucesso, deseja-se ser simpático ao mundo, deseja-se ser acolhido, aplaudido, compreendido, elogiado pelo mundo. Como ainda esquecida a afirmação do santo apóstolo Paulo: se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Queridos e amados irmãos, o Senhor Jesus, ao nos enviar, faz uma constatação tão atual e urgente. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus amados irmãos, será sempre assim. A messe será sempre muito maior que as nossas possibilidades. Os ministros da igreja e os evangelizadores serão sempre poucos em relação às necessidades e desafios do mundo. O que fazer com tudo isso? Inventar soluções artificiais? Acabar com o celibato obrigatório dos padres? Não, jamais. Este não é o caminho indicado por Cristo. Esta não é a solução de quem realmente tem fé. Isto cabe em corações mundanos que fazem cálculos segundo a carne, mas não pensam segundo Cristo. O próprio Senhor, que aponta o desafio, indica também a solução. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Por que duvidamos? Por que não obedecemos? Por que a temeridade de colocar à prova o Senhor? Ele é fiel, ele nunca deixará de chamar e enviar os operários para a messe. Rezemos, imploremos, insistamos. Peçamos ao Senhor que envie padres, diáconos, missionários, leigos e religiosos, cheios de amor genuíno e apaixonados pelo Senhor,
capazes de anunciar com toda a vida e com toda a alma o reino de Deus, convidando todos a uma verdadeira conversão de vida, deixando os ídolos do mundo e convertendo-se ao Deus vivo e verdadeiro. Observai, meus irmãos, como a missão da igreja não deve se dar pelos critérios humanos, por medidas de sucesso, pela riqueza de meios e técnicas, pela segurança e o aplauso do mundo, mas ao invés, pela confiança no Senhor e no seu poder, pela fidelidade, pela generosidade da entrega da nossa vida, do nosso esforço, do nosso amor, sem bolsa, nem sacola, nem sandálias, sem perder tempo com saudações desnecessárias e discursos ou raciocínios inúteis, sem medo da incompreensão e da rejeição, mas com uma única certeza, com um único anúncio, com uma única novidade. O reino de Deus está próximo. Em outras palavras, em Jesus nosso Senhor, Deus nos visitou a humanidade, se fez homem. Em Jesus nosso Senhor, Deus nos dirigiu a sua palavra, oferecendo-nos a salvação que o Filho amado conquistou no tremendo combate da cruz. Em Jesus nosso Senhor, ressuscitado dentre os mortos, Deus nos oferece a possibilidade de entrar numa vida nova, a vida do Cristo, que é o próprio Espírito Santo, já neste mundo e após a morte por toda a eternidade. Mas para isto é indispensável, é imprescindível a conversão, a abertura do coração à palavra e ao juízo do Senhor sobre a nossa vida. É indispensável, é imprescindível deixar que o Senhor verdadeiramente reine sobre nós, em todos os aspectos da nossa existência. O amor, sentimento, sexualidade, vida familiar, relações sociais, divertimentos, trabalho, opções políticas, vida econômica e financeira. Somente entraremos no reino se deixarmos que o reinado do Senhor Jesus Cristo entre em cada aspecto, em cada setor, em cada fibra do nosso coração e da nossa vida. Sem isso não há verdadeira conversão. Não nos iludamos. Se o reino não entrar em nós, nós não entraremos no reino. Eis a verdade. Sem maquiagem, nem mais, nem porém, nem menos. O que passa disso vem do maligno. Meus queridos e amados irmãos, se vivermos e testemunharmos o Senhor Jesus Cristo, assim, se com a nossa vida, palavras e atitudes anunciarmos o seu reinado, tenhamos certeza não somente de que Ele estará sempre conosco, mesmo nas provações e apertos, mas acima de tudo, estejamos seguros de que os nossos nomes estão escritos no céu. No entanto, que o Senhor nos dê esta fé, que o Senhor nos dê esta coragem,
Que o Senhor nos torne dignos de sermos trabalhadores da sua messe. Que o Senhor nos dê a graça da vida eterna. Que por este santo evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos à glória celestial. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia do Senhor.